Boa tarde a todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Vamos recebendo com muito amor e carinho o palestrante dessa noite, Rialdo. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco essa noite e nos ampare nos ensinamentos. Deixa eu só dar um espaço para mim aqui, que não me perco na minha fala. O nosso bate-papo de hoje é no capítulo 21, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o tema principal é: haverá falsos cristos e falsos profetas. Quando a gente ouve essa frase, né, nesse capítulo, haverá falsos cristos e falsos profetas, nos remete uma sensação talvez de oportunismo, né, de que sempre estaremos diante de alguém que quer tirar proveito da gente,
de alguém que está tirando proveito de alguma coisa, querendo nos enganar sobre algo, e para que se dê melhor do que a gente que está ali. Porém, Jesus nos dá na primeira lição, ele traz um outro tema bastante interessante, na verdade, um subtema, que chama-se Reconhece-se a árvore pelos frutos. E isso dá uma boa conversa nos dias de hoje, né? Quando Jesus diz que de macieira se tira maçã, de parreira se tira uva, nada mais é e simbólico de dizer que de boas pessoas se tira bons atos, que de más pessoas se tiram maus atos. Isso é muito proporcional. O que a gente precisa entender, o que vale a pena a gente refletir um pouquinho na noite de hoje, é exatamente sobre comportamento humano. Tanto o capítulo todo como essa primeira lição, Jesus refere-se ao comportamento humano. A postura que devemos ter diante das situações, né, com a forma da qual nós devemos nos comportar, e acho que esse é o grande C da questão. Porque quando a gente fala de comportamento humano, a gente começa a dizer sobre certo e errado, né? O que é certo e o que é errado. E a partir daí, se a gente não buscar um pouquinho dos ensinamentos do Cristo e nos ampararmos de todos os ensinamentos que nos foram dados nesses últimos 2000 anos, a gente vai se perder um pouquinho, né? E aí a gente pode buscar um pouquinho de filosofia para entender, né? E aí eu faço uma questão para os senhores refletirem um pouco o que aconteceria, né? Se não houvesse o céu e o inferno. Qual seria o nosso comportamento se nós não tivéssemos a noção do céu ou do inferno? Ou, de repente, do certo e do errado? Talvez essas duas metáforas nos direcionam: o que é certo vai para o céu, o que é errado vai para o inferno. O que aconteceria, qual seria a nossa atitude, qual seria o nosso comportamento se nós pudéssemos fazer qualquer coisa, independente daquilo que nós escolhêssemos, se nós soubéssemos que ninguém viria, que ninguém testemunharia essa ação nossa e que nós não seríamos punidos pela eternidade? O que nós seríamos capazes de fazer? É justamente esse senso de certo e de errado, né, que nos leva a sermos quem somos, né? E acho que Jesus foi o primeiro precursor disso, né? Porque esse comportamento do certo e errado nos leva a algo chamado de ética, algo que hoje, na nossa sociedade, em particular na nossa sociedade brasileira, está muito difícil. E quando eu estou me referindo à ética, eu não estou me referindo a só ao corrupto, que rouba o dinheiro público. Eu acho que a gente tem que ir além, acho que esse é o nosso derradeiro, né? O nosso momento, o nosso pior momento, né? Como nação brasileira principalmente. Mas eu estou falando ética da nossa postura de como é que nós estamos educando os nossos filhos, né? Porque se tem um exemplo de ética, acho que o primeiro exemplo ético foi Jesus. Jesus foi fiel aos seus valores, Jesus não se abalou por nada. Dentro de toda a simplicidade de ter nascido numa manjedoura, Jesus se manteve fiel àquilo que era proposto. Diante de tantas aberrações, diante de tantas atrocidades, Jesus se manteve fiel à sua missão, ao seu trabalho, que era ser o exemplo deste planeta e nos guiar durante a nossa evolução, né? Se manteve sempre fiel àquilo que ele se propôs perante a espiritualidade. Se a gente parar para pensar em um pouquinho de ética, e vamos voltar um pouquinho à ética, ética é uma coisa que se ensina, uma virtude que se ensina, porque quando você ensina o certo e errado, você está ensinando alguém a ser ético. A partir do momento que você ensina, a gente tem que refletir um pouquinho na infância. Não se ensina a ser ético apenas crianças, embora seria o caminho mais fácil, porque uma criança nasce sem saber absolutamente nada, né? Ela depende 100% de um adulto, ela vai aprender a comer, ela vai aprender a andar, ela vai aprender a falar, depois a gente encaminha para a escola, ela vai aprender a se vestir, depois a gente encaminha para a escola, e à medida que ela vai crescendo, ela vai criando autonomia, né? O problema, eu acho que hoje que a gente vive é porque a gente deve ter jogado essa responsabilidade, né? Nós assumimos apenas a responsabilidade dos ensinamentos da sobrevivência. O comer, o falar, o se vestir, o trabalhar, o crescer, o estudar. E eu acho que as últimas gerações pularam uma etapa aí que é o ensinar o certo e o errado, né? Nós nos esquecemos de ensinar. Algumas gerações anteriores nos diziam assim, você arrumava uma confusão na rua e o pai e a mãe falavam assim, vai lá e resolva, né?
E quando você fala vai lá e resolve, você simplesmente está colocando limites. E quando você coloca limites, você impõe, talvez até um certo trauma, uma certa frustração. Mas o que há de tão errado em frustrar uma criança? O que há de tão errado em a gente dizer não para essa criança? O que há de tão errado em dizermos, você vai até aqui, a partir de agora, você precisa fazer por merecer? E essas últimas gerações, eu acho que nós perdemos a força deste ensinar o certo e o errado, né? Ou por uma falta de tempo, nós esquecemos de amar de verdade, e amar não significa passar a mão na cabeça, ou até por medo de não sermos amados pelos filhos, a gente supriu mimando-os. E quando a gente mima, a gente cria um imbecil, não tenha dúvida, né? Mas, por outro lado, quando a gente também assume que eu não tenho tempo, né? Não que eu vá dando todos os bens materiais, porque nem todo mundo tem condição de suprir a falta de tempo com necessidades materiais, mas muitas vezes a gente abdica do parar e do ensinar, porque educar dá muito trabalho. Educar é difícil. Educar é uma repetição constante. Educar é um serviço mais ou menos de faxineira, né? Você ensina, alguém vem e suja, você fala de novo, alguém vem e suja, você fala de novo. E foi mais fácil transferir isso para a escola. Nos últimos anos nós transferimos isso para a escola. Nós deixamos na mão do que o professor ensinasse o certo e o errado. Cabíamos nós pais ensinarmos o que era tomar banho, ler, escrever. E quando a gente abre mão desse investir esse tempo, muitas vezes com uma criança, de fazer um jogo de tabuleiro, e a hora que ela tenta burlar aquele jogo, a regra, você bloqueia e fala, você não vai ganhar. A gente adotou a postura contrária. Deixa ganhar, coitado. Né? Deixa ele levar, coitado. Ele é pequeno, ele vai entender. Como se aquilo fosse algo que definisse, né, a vida dela por toda a vida. E é mentira. Era mais cômodo, dá menos trabalho. A gente sentar e discutir com uma criança, a gente sentar e investir em mostrar a ela o que é certo e o que é errado. O problema é que o tempo passou e alguns de nós crescemos dessa forma. E hoje a gente está batendo na porta dos consultórios pedindo ajuda psicológica. Porque a gente não aprendeu a trabalhar com a nossa frustração. Porque a gente não aprendeu o nosso conceito de ética. E quando eu falo o conceito de ética, ele se refere a uma coisa chamada responsabilidade. Muitos de nós confundimos responsabilidades com obrigações. Trabalhar, ser uma pessoa honesta, né? Prover e ter uma vida que nós chamamos de normal, isso não é responsabilidade. Isso é simplesmente obrigação. Né? Isso é uma obrigação. Né? Eu não preciso do 5º mandamento para saber que matar é errado. Não preciso disso. Eu não preciso de outro mandamento que honrar pai e mãe seja um equívoco a hora que eu desrespeito pai e mãe. Né? Mas eu preciso entender, e eu preciso ter essa noção de que ser ético, na verdade, é assumir responsabilidades. E quando eu assumo a responsabilidade? É quando eu me incluo no pacote. Hoje nós estamos com uma mania de dizer assim, lá na minha empresa, poxa, só tem gente invejosa. Lá no meu trabalho, ninguém quer saber com nada, cada um faz o seu. E quando eu me coloco nessa situação de expectativa, parece que a responsabilidade é sempre do outro. Né? Mas, na verdade, a responsabilidade, quando a gente está falando de ética, é quando eu faço parte disso. Na nossa empresa, nós estamos com um problema lá. Né? As pessoas estão individualizadas. Quando eu faço parte, quando eu me incluo nessa situação, isso mostra que eu estou disposto a não só enxergar um problema, mas a enxergar a solução desse problema. O problema é que nós fomos treinados desde a infância de que se eu burlasse o jogo, por mais bobo que ele fosse, a vida seguiria. E tudo bem com meu pai e com a minha mãe. Meu pai é legal, me deixou levar. E a gente fez isso no ensino médio, quando muitas vezes a gente não estava 100% dentro da aula de matemática ou dentro da aula de física, e a gente deu um jeito, e aí tinha a 2ª recuperação, a 3ª recuperação, a 5ª recuperação, aí eu pedia recurso na diretoria de ensino, e até que eu era aprovado e ia para a faculdade. Aí chega na faculdade, o professor mal dá atendimento, e no final
Infelizmente, em virtude do sistema que nós vivemos, você faz um trabalho de TCC e você é aprovado. E aí a gente se pergunta por que a nossa sociedade está assim. A nossa sociedade está assim por nossa culpa. Porque nós precisamos assumir esse problema, que isso foi uma responsabilidade nossa. Foi pela falta de investir no tempo, de nos ensinarmos o que era certo e o que era errado, e insistirmos nessa repetição, né? Isso está errado, faz de novo. Isso está errado, faz de novo. Né? Nós abrimos mãos e hoje nós estamos sofrendo as consequências. Porque para toda ação existe uma reação. Se hoje vivemos numa sociedade onde não existem valores, se hoje vivemos numa sociedade que estamos aí ao colapso do fator ético, é porque fizemos por isso. Aquilo que considerávamos que era um simples jogo de tabuleiro e que a gente podia burlar aquelas regras que não teria mal nenhum, se tornou realidade hoje, porque a gente acostumou com isso. Da mesma forma que a gente acostuma a não aceitar as coisas erradas, né, a gente acostuma a aceitar as coisas erradas. Talvez seja por isso, e isso é uma opinião muito particular minha, que nós estamos vivendo o colapso que nós estamos vivendo em termos de sociedade hoje. Né? Mas, por outro lado, é importante que a gente lembre o seguinte: para que eu assuma essa responsabilidade e me inclua no pacote, a primeira coisa que a gente tem que fazer para mudar isso, né, é nos incluirmos nesse pacote. A culpa é nossa, de todos nós. Então, na condição do pai, eu preciso refletir o que eu estou educando os meus filhos, porque a geração vai continuar. Se não for nessa, as próximas virão. O que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. O que nós fizemos no passado, estamos colhendo hoje. Então, acho que a primeira atitude como pais, quem aqui é pai, é entender se ainda dá tempo de corrigir algumas coisas em termos de educação. A segunda coisa é quando a gente, na situação de empregador ou de empregado, de uma condição profissional, o que eu estou fazendo para melhorar o ambiente da onde eu estou trabalhando? Né? O que eu posso fazer para me incluir nesse pacote de grandes bobagens que nós fizemos há um tempo atrás e que hoje a gente não sabe para onde correr. Então, acho que esse é um outro ponto. Né? E como filhos, entender que temos responsabilidades e deveres também. Não temos só coisas boas, né? Só direitos. E a gente vem vindo de uma geração, a geração dos direitos. Né? Todo mundo tem direito de tudo e ninguém tem obrigação de nada. Então, assumir essa responsabilidade e entendermos que isso faz parte, eu acho que a prova são os senhores que estão aqui, vamos nos incluir também. Quando a gente vem para uma casa espírita, a primeira proposta de uma casa espírita, quando se faz um curso, chama-se reforma íntima. Somos convidados a transformar quem somos. Né? É incluir no pacote. Eu começo a entender que eu preciso melhorar. E acho que se os senhores estão hoje, numa segunda-feira, às 8:45, sentado me ouvindo falar, é porque algo dentro da gente está nos pedindo ou está nos colocando na situação. Eu preciso mudar algo dentro de mim. Enquanto nós não mudarmos algo dentro da gente, enquanto a gente não entender que a obrigação é diferente da responsabilidade, nada muda. Se o primeiro passo é dado, porque os senhores vêm numa casa espírita hoje, ouviram uma palestra pública e tomaram um passe, talvez até em busca de tratamento, esse é apenas o primeiro passo. Porque depois do primeiro vem o segundo. Depois do segundo vem o terceiro e assim começa uma caminhada. Né? O que eu estou falando aqui para os senhores não é um convite, não é uma obrigação de nada. Simplesmente é que nós precisamos ser tocados. Nós precisamos entender que se eu quero mudar alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude. E preciso passar a tomar esta atitude. Né? Porque aí eu começo a usar a responsabilidade com ética. Eu começo a entender que eu tenho defeitos. Eu começo a entender que eu tenho algo a melhorar como filho, como pai, como empregado, como empregador, como cidadão, como membro brasileiro. E começo a parar com aquela conversa de espectador de falar: mas o brasileiro não sabe votar. Mas brasileiro não tem jeito mesmo. Né? Porque ou eu não sou brasileiro ou eu não me incluo nessa situação. E gozado que ninguém se inclui, mas o país está no caos. Né? Então a sociedade está no caos, mas sempre a culpa é de terceiros. Sempre a culpa é daqueles: nossa, mas na minha família tem tanta gente invejosa, mas nunca ninguém é o invejado. Né?
Nós somos sempre alvos de algo negativo dos outros. Nós nunca somos responsáveis por nada, né? E dentro da casa espírita, a gente começa pelo menos a assumir, e eu não sei se só dentro das casas espíritas, que aqui pelo menos é público, a gente muitas vezes faz isso dentro dos cursos, né? Mas é o que acontece dentro dos consultórios hoje de psiquiatria e de psicologia. Lá eu me assumo para uma pessoa entre quatro paredes que eu estou errando em alguma coisa. E saio de lá achando que ele é o máximo, né? Sem perceber que eu mesmo me descobri, porque eu simplesmente passei a assumir a minha responsabilidade, passei a assumir o meu papel, não só perante a sociedade, mas perante a minha encarnação, perante o meu propósito de vida. Então, a coisa mais difícil que hoje talvez nós estejamos vivendo, dentro dessa falta de ética, é porque a gente precisa entender que o senso de certo e errado, somados à responsabilidade, quando eu me vejo dentro do problema, certo? E essa percepção que eu vivo numa sociedade e que cada um tem o seu espaço e eu preciso começar a respeitar o espaço do outro, chama-se ética. É por isso que nós estamos tão perdidos. Ou porque nós não sabemos o que é certo e errado, ou porque nós não estamos tendo responsabilidades, estamos apenas fazendo as nossas obrigações sociais, o que é bem diferente. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais grave, e que é onde essa doutrina pode nos ajudar, entendermos que nós não somos os únicos no universo. Que ninguém que está, os 8 bilhões de habitantes que estão no planeta hoje, não estão aqui para me servir. Eu não sou um ser iluminado especial. O único ser iluminado especial que veio, já veio há 2000 anos atrás. E mesmo assim ninguém o serviu. Os judeus até hoje não o reconhecem como Salvador. Mas a gente se dá o luxo de achar que a gente é merecedor disso. A gente se dá o luxo de achar que todas as pessoas que estão à nossa volta estão aqui para me atender. Todas elas. Seja pai, mãe, filho, o amigo do trabalho. Ninguém, eu não tenho defeito nenhum, né? As pessoas estão aqui para atender as minhas necessidades. Se nós criamos crianças assim, nesses últimos anos, e essas crianças se tornaram adultos, pensem que essas crianças, esses adultos, estão vivendo assim, achando que todas as pessoas que estão à volta delas estão ali para servi-la. Mas a gente precisa perguntar se a gente não é um desses adultos. A gente precisa perguntar se a gente está fazendo a nossa parte. A gente precisa perguntar se a gente já se olhou no espelho e enxergou o que a gente tem de ruim, o que talvez a gente incomode nele, o que talvez eu incomode na minha esposa, o que talvez eu incomode no meu vizinho, né? Porque um exemplo bem simbólico daqui, né? Quem já participou de reunião de condomínio? Pois é. A gente sabe que a humanidade perde a esperança na humanidade quando a gente vai na reunião de condomínio, né? Se perde. É só participar da reunião de condomínio, você perde a esperança na humanidade. A gente vê que as pessoas que moram um em cima da cabeça do outro, dentro do mesmo prédio, né, que, né, utilizam da mesma portaria, da mesma garagem, não conseguem conviver, né? E aí eu tenho que me fazer essa pergunta: o que será que eu estou fazendo para tentar mudar esse conceito? Né? Porque simplesmente falar assim, não, mas eu não reclamo, eu não brigo com ninguém, é muito cômodo. De novo eu estou burlando as regras do tabuleiro. E ao invés de eu pegar, assumir o problema diante da mesa e falar o que a gente pode fazer para mudar isso. E quando a gente vem para uma escola da doutrina espírita, é exatamente isso que a gente aprende. Né? A gente começa a entender que eu preciso mudar algo dentro de mim. Eu começo a assumir a minha responsabilidade e entender que eu estou numa caminhada, eu não estou no fim da caminhada. Este é o meio da caminhada. Nós temos muito que andar, muito a melhorar, porque Jesus estava há 2000 anos atrás e Moisés há 3.500 anos atrás, e a gente ainda não sabe muitas vezes no trânsito se as pessoas estão se comportando com os ensinamentos de Jesus ou de Moisés, no olho por olho, dente por dente. Né? Bata o seu carro no farol para ver se as pessoas não saem voando em cima de você, sem saber o que aconteceu. Né? A gente vê as atrocidades de hoje dentro do trânsito, que talvez seja uma coisa que todos nós estamos sujeitos, e a gente não consegue entender por que as pessoas têm tanta raiva, por que as pessoas têm tanta violência, por que as pessoas têm tanto ódio, porque muitas vezes bateu carros. Aí eu pergunto, alguém na vida bateu o carro porque quis?
Né? Mas quando isso acontece com a gente já sai xingando. Você não viu? Né? Mas a gente não é capaz de perguntar, poxa, o que será que aconteceu? Né? Se distraiu, bateu. E bateu, acontece. Puxa, mas ele estava super errado. O problema é dele. Mas eu vou ter que assumir a minha responsabilidade, meu prejuízo. Então aí talvez tenha um outro problema que seja seu. O porquê que você esteja passando por aquela situação. Né? Mas a gente não vê isso. De novo, a gente volta a olhar para o umbigo da gente e vê que nós somos a pessoa mais importante do universo e que todo mundo que está à nossa volta está ali para nos servir. Né? Eu nunca me perguntei se eu tivesse também prestando atenção, eu poderia talvez evitar o acidente. Claro que isso é um exemplo muito simbólico, né? Muito grosseiro até da minha parte, mas para a gente entender que a gente vive em sociedade, que nós somos espíritos encarnados, que estamos caminhando, né? E estamos longe do final dessa caminhada. Então seria muita prepotência da nossa parte acharmos que estamos prontos. Né? Estamos prontos para quê? Né? E a maior prova da nossa incompetência é a sociedade que a gente vive, que a gente não consegue respeitar ninguém. Né? Se você para numa baia escolar, chega a ser ridículo. Né? Uma baia escolar às 7 horas da manhã é ridículo. Né? Chega a ser ridículo. Você vê cada atrocidade, cada absurdo de um querer passar por cima do outro, simplesmente porque ele é o único que precisa largar o filho na escola e sair para trabalhar. Mas ninguém no planeta precisa fazer isso. Ele é o único que está lá. Agora, que ele acordou atrasado, ele não assume essa responsabilidade. Que ele tinha um compromisso que ele não podia atrasar e deveria ter acordado a família inteira e falou, amanhã eu preciso ir mais cedo 5 minutos, isso a gente jamais assume. Porque, afinal de contas, o errado é o outro, nunca sou eu. Então, quando Jesus diz e quis dizer que dos frutos, né, colhe-se os bons frutos, reconhece-se os frutos pela árvore, Jesus simplesmente nos leva a uma reflexão de qual é a nossa postura, qual é o nosso comportamento. Né? Uma árvore produz bons frutos, uma boa pessoa produz bons frutos, e esses bons frutos não estão apenas no relacionamento de pais para filhos. Né? Esses bons frutos estão no relacionamento de pais para filhos, de filhos para pais, de pessoa para amigo, de amigo para pessoa, de empregado para empregador e de cidadão para um país, para uma sociedade civil. Né? Então precisamos abrir um pouquinho abrir esse nosso egocentrismo, entendermos que somos apenas um grão de areia no meio de uma multidão. Mas, de grão em grão se monta uma praia. Precisamos entender que somos parte de um processo. Parte de um processo. Não somos o processo de evolução e não somos o processo de progresso espiritual e desenvolvimento. E para isso, eu volto, né, a dizer o início da nossa aula, do nosso bate-papo, sobre colher bons frutos. Né? A pergunta que se faz, eu volto agora para os senhores. O que eu faria se eu pudesse fazer qualquer coisa, sem censura, desde que eu não fosse punido para a minha eternidade e ninguém visse? Que atitude eu tomaria? É uma boa pergunta para se pensar. Que caminho nós estaríamos se nós não acreditássemos, ou se alguém não tivesse vendido a ideia de céu e inferno? Onde nós estaríamos? Eu tenho certeza que estaríamos num lugar muito pior. Então isso significa que nós estamos caminhando, por pior que pareça. Por pior que pareça. E eu, honestamente, não acho que seja tão ruim assim. Né? Acho que estamos vivendo um momento de crescimento difícil, né? Mas estamos caminhando. Mas é importante lembrarmos que a árvore, para dar frutos, ela passa por todas as estações do ano, até que chega o momento da colheita. E a gente não pode esquecer que a árvore também tem um inverno, que nem folha ela tem. Então é importante a gente entender que nós não vamos viver todo o nosso período encarnatório na época da colheita. Nós vamos ter o período de seca, nós vamos ter o período das chuvas, nós vamos ter o período das flores, e vai ter novamente a colheita. E depois disso, um novo processo vai começar. Mas a gente não quer isso. A gente acha que a gente tem que estar sempre no período da colheita. E aí a gente se engana e se trai mais uma vez.
Temos que entender que é uma luta incansável de bons e de maus momentos, de mais fáceis e momentos mais difíceis. Essa é a regra da vida. Isso não é surpresa para ninguém. Então a gente precisa ter forças para entender que se maus momentos chegam, maus momentos passam. Se bons momentos chegam, bons momentos também passam. Né? E não podemos perder a fé, que a fé é algo que nos mantém vivo. A fé é algo que nos faz acreditar que as coisas vão dar continuidade. Mas para que elas deem certo, que no final tudo dê certo, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso assumir a minha responsabilidade de fazer parte do pacote e entender que se eu sou parte do problema, eu também tenho que ser parte da solução. Que Jesus nos acompanhe na noite de hoje. Que assim seja. E assim, nesta vibração de amor que ora sentimos neste salão, neste recinto, em toda a casa, vamos usar essas vibrações de amor e emiti-las para os nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles mais necessitados, que encontram-se doentes fisicamente e da alma. Vamos pedir à espiritualidade, a Dr. Bezerra e sua equipe, que traga a sua equipe e socorra cada um desse irmãozinho, cada um dessas nossas irmãzinhas. Vamos também nessa vibração sentir no coração e enviar este amor aos nossos governantes do nosso planeta, para que governem para o bem coletivo, para o bem de toda a sociedade, preservando as nossas matas, respeitando a natureza, os nossos animais. Vamos emitir muito amor, muita vibração e pedir ao Pai que cuide de nossas crianças, esses anjos que serão o futuro do nosso planeta. Cuidemos de nossas crianças, a eduquemos, mostremos a elas o caminho do amor, o caminho de Jesus. E assim, Pai, a palavra é gratidão, te agradecemos pela vida, pela nossa saúde, por tudo que somos, por tudo que temos, e pelo teu amor eterno, que sempre está a nos cobrir. Que Deus, nosso querido Pai, nos conduza sempre de volta aos nossos lares, nos dando proteção, e que fiquemos sempre sob a luz do nosso Mestre, sob o amor e a luz do nosso Mestre Jesus. Uma ótima semana a todos, que assim seja, graças a Deus.